Este aqui é mais um vídeo na disciplina de Geometria Projetiva. Nesse vídeo vamos resolver essa tarefa aqui. Dados dois pontos A e B, tirar por uma reta exterior R um ponto que seja colinear com outros dois sem precisar de unir os pontos. Então, vamos fazer a tarefa. Dados dois pontos A e B, tirar por uma reta exterior R um ponto que seja colinear com outros dois sem uni-los. Então, esse tipo de tarefa nós devemos recorrer ao teorema de Desargues. Vamos representar os pontos. Os pontos são esses aqui, o ponto A e o ponto B. Este é o ponto A. Este aqui é o ponto B. Este aqui é o ponto B. Então, vamos traçar esta reta exterior a esses pontos, uma reta qualquer E. Essa reta aqui, vamos de reta R. Reta R. Então, o que nós queremos é que nessa reta tenha um ponto colinear aos pontos A e B e queremos achar esse ponto sem traçar a reta AB. Por isso nós devemos ter o conhecimento de teorema de Desargues. Então vamos escolher dois pontos quaisquer. Vou chamar desse ponto aqui de ponto R. Ponto R. Vou chamar desse ponto de ponto R. Chamar desse ponto R. E um outro ponto F. Ponto F. Então, daí nós vamos traçar uma reta, a reta AR. Vamos traçar a reta AR. A reta AR e a reta BF. Então, nessas duas retas nós podemos torná-las como retas homônimas ou retas perspectivas em relação a um eixo. Então, o que nós vamos fazer? Na interseção da reta AR com a reta FB, na interseção da reta AR com a reta FB, essa reta FB, temos um ponto de interseção. Um ponto de interseção, que é este aqui. Um ponto de interseção. Nós nesse ponto vamos chamar do ponto E1. Então, este ponto é o ponto de interseção dessas duas retas. Então, nós podemos tornar essas duas retas perspectivas em relação ao eixo. Neste caso, poderemos traçar um eixo qualquer passando pelo ponto E. Um eixo qualquer, quando digo qualquer mesmo. Eu vou traçar um eixo qualquer aqui. Então, neste eixo, vamos marcar um ponto qualquer também. Um ponto qualquer. Vou marcar aqui um ponto qualquer, estando no eixo. E também podemos renomear este eixo aqui. Vou renomear esse eixo por eixo E. Eixo E. Eixo E. Agora no eixo E, vamos marcar um ponto qualquer. Vamos chamar esse ponto de E2. Então, tendo esse ponto E2,
vamos traçar uma reta que passa pelo ponto A e E2. Pelo ponto A e E2. Então, nessa reta AE2, nós podemos marcar um ponto qualquer. Podemos marcar um ponto qualquer. Vou marcar este ponto qualquer aqui. E este ponto vou denominar por ponto M. Então, daí nós já temos o nosso primeiro triângulo. O nosso primeiro triângulo. Triângulo triângulo ARM. Nosso primeiro triângulo ARM. Então, daqui nós poderemos traçar uma outra reta, ou podemos prolongar a reta RM até intersetar com o eixo, de modo a obtermos o lado perspectivo a este. Isto é, vamos prolongar a reta RM e interseta-se no eixo aqui, onde nós teremos um outro ponto que nós chamaremos esse ponto de E. Chamaremos esse ponto de E3. E3. Agora, neste ponto de E3, nós podemos traçar uma outra reta, de modo a encontrar uma reta que seja perspectivo, ou um lado que seja perspectivo ao lado RM. Podemos passar esta reta por... Vamos passar esta reta num ponto... ou por outra. Sim. Vamos traçar uma reta. Vamos traçar uma reta aqui. Nós dissemos que podemos achar o lado homônimo a este, a AM, né? O lado homônimo a AM, traçando uma reta que passa do B e do E2. B e E2, assim. Já temos um lado homônimo a este aqui. O lado homônimo a este aqui. Temos este lado aqui homônimo a este aqui. Daí, o que nós vamos fazer? Vamos unir com o lado EF. Vamos unir o ponto F com EF, de modo a obtermos também o lado homônimo a este aqui. O lado homônimo a RM. Isto é, unimos este ponto e este ponto. Então, este lado e este intersetam-se aqui. Intersetam-se aqui, onde nós podemos chamar do ponto S. Do ponto S. O ponto S. Então, logo nós já temos o outro triângulo, o segundo triângulo, que é o triângulo SBF. Que é o triângulo SBF. Assim. Triângulo BF. Agora, esses dois triângulos são perspectivos em relação ao eixo E. Nós ainda não terminamos com a nossa tarefa. A nossa tarefa diz que é para achar o ponto de interseção, ou o ponto colinear a A e B, e esse mesmo ponto deve pertencer à reta R. Então, o que nós vamos fazer? Chegando até aqui, este ponto, para acharmos esse ponto, dissemos que este ponto que seja colinear a A e B, para acharmos ela, vamos unir
vamos unir os pontos homônimos. Hein? Vamos unir os pontos homônimos dos triângulos perspectivos. Neste caso, o ponto homônimo a M é esse. E o ponto homônimo de A é B. E o ponto homônimo de R é F. Estes aqui. Então, se unirmos esses pontos, vão se intersetar na reta R, todas elas. E aí onde teremos o ponto B, onde teremos o ponto colinear a BA. Um ponto colinear ao ponto A ao ponto B. Neste caso, nós podemos unir esses pontos homônimos. Comecemos por ponto S e M. Interseta-se aqui no R. Vou chamar esse ponto de H. Este aí. Vou chamar do ponto de H. Então, este é o ponto que se quer. Um ponto que é colinear aos pontos A e B, que nós achamos sem traçar a reta AB. Conseguem ver? Isso podemos ver a partir daqui mesmo. Se nós traçarmos a reta, só tentarmos traçar a reta AB, vejam só. Estão vendo? Que são colineares. Os três pontos são colineares. Então, este é o ponto que nós queremos. E esse ponto aqui que é o centro de perspectividade. Porque se formos a traçar também, estamos a ver aí, coincide também com o lado, ou coincide com a interseção dos pontos homônimos B e F. Então, este é o ponto que se queria. Achamos o ponto colinear ao ponto A, B, com a ajuda da reta exterior R, sem unir os pontos A e B. Então, espero que gostem do vídeo. Muito obrigado e paro por aqui.